Fala, torcedor vascaíno, o Vasco está negociando a contratação do meio-campista peruano Sérgio Penha, que joga no PAOK da Grécia. E o Bruno Guimarães, meio-campista da seleção brasileira e também do Newcastle da Inglaterra, comentou na postagem do Lucas Freitas, zagueiro do Vasco da Gama atualmente. Bruno Guimarães, que é declarado torcedor do Vasco e que também já falou que tem um desejo e um sonho de jogar no Vasco da Gama. Bruno Guimarães, as portas do Vasco da Gama estão abertas para você a hora que você quiser. E o Manuel Capasso, ex-zagueiro do Vasco da Gama, que teve muita polêmica também, né, nos bastidores do Vasco em relação ao zagueiro, foi anunciado, né, como novo reforço do Olímpia do Paraguai. Manuel Capasso teve uma passagem também pelo Olímpia no ano passado, ok? Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no canal, que é muito importante, e também para deixar o seu like nesse vídeo, que ajuda pra caramba. Vamos tentar chegar pelo menos aí a 40 likes nesse vídeo. Não se esquece aí, dá essa moral pra gente, que é muito importante. Tamo junto? Agora, vamos para as informações, porque tem informações importantes pra gente falar. Beleza? Vamos lá. A primeira informação é sobre o ex-zagueiro do Vasco, Manuel Capasso, né? O Capasso que teve muita polêmica nos bastidores do Vasco, o próprio diretor técnico do Vasco da Gama, Felipe, ex-jogador do Vasco, né, criticou muito o Manuel Capasso, falou que não gosta do jogador em uma coletiva após o jogo contra o Operário. Enfim, muita polêmica nos bastidores em relação ao zagueiro Manuel Capasso. E o Capasso, ele é o novo reforço do Olímpia, tá? O defensor argentino viajará para o Paraguai para fazer os exames médicos e firmar o contrato com o time paraguaio até o junho de 2026, então até o ano que vem, né? Então, importante a gente saber sobre isso. O Vasco pagou ali 6 milhões, 6 ponto, alguma coisa ali, 6 ou 5 milhões que o Vasco pagou ali no Manuel Capasso. É um zagueiro que não deu certo no Vasco, teve algumas oportunidades, mas o torcedor ainda queria que o Capasso tivesse mais oportunidades, né? Enfim, Capasso aí é o novo reforço do Olímpia. Não tem nada mais vinculado ao Vasco, tô trazendo essa informação porque a galera gosta de saber também, beleza? Outra informação que tem é sobre o meio-campista peruano, tá? Vamos lá. O VDGcast trouxe uma informação que é muito importante. VDGcast Canal Vasco. Carlos Amodeu, que é o CEO do Vasco, e empresário de meia peruano estão em processo de negociação. O CRVG pode receber um importante reforço para a temporada com a possível contratação do meio-campista Sérgio Penha. Atualmente no PAOK da Grécia, a negociação foi iniciada pelo empresário Nicolas Cheisson, né, não sei como que fala, e o CEO Carlos Amodeu demonstrou interesse nas condições do negócio. Embora as tratativas estejam em estágio inicial, as conversas estão positivas. Com 29 anos, o jogador da seleção peruana, Penha atua como camisa 8, né, aquele camisa 8 clássico, aquela função do Jair, talvez, e se contratado deve chegar com status de titular na equipe de Fernando Diniz, que prioriza essa posição nesta janela de transferências. Informação muito importante para a gente saber aí em relação a essa situação desse jogador. Eu não conheço, tá? Não faço a mínima ideia quem seja. Nunca nem assisti um jogo dele, nem nada do tipo. Não conheço realmente. Então, quero a opinião de você, torcedor vascaíno, inclusive, né? Sobre o Capasso, sobre esse jogador peruano. Você daria oportunidade para o zagueiro Capasso? Você contrataria esse jogador peruano? Você conhece ou não? Se você não conhece, você vai conhecer agora, tá? Já já. Então tá aqui, uma outra informação que tem, né, que deixa eu pegar aqui, ó, tá aqui agora na tela, sobre a informação do meia Sérgio Penha. O próprio empresário Nicolas Cheisson confirmou que o Vasco buscou informações sobre o atleta. Estágio inicial até o momento. O Vasco vai avaliar se é interessante e, se achar que é um bom negócio, formalizará uma proposta. Um dado interessante é que o atleta esteve na Copa do Mundo de 2018. Então, informação importante para a gente saber também em relação a esse jogador que o Vasco está buscando, né? O Vasco está ativo no mercado.
mês que vem já inicia ali o mercado da bola, janela de transferências, que vai ter novidades pra caramba, notícias e etc. Então é importante a gente saber sobre isso também, né? O Vasco tá ativo, o Vasco contratou um diretor executivo há pouco tempo, que é o Admar Lopes, um português que é muito renomado, né? E tem uma característica que é muito boa, positiva, em contratações. Ele já foi olheiro tanto do Porto, tanto propriamente, né, do Lille, enfim. É um bom diretor, vamos dizer. É um cara que sabe analisar bem e sabe fazer contratações pontuais. Então, vamos ficar de olho aí, porque agora vai ser a primeira janela de transferências dele. E na notícia do VDG, tá falando sobre a situação ali do Carlos Amodeu, porque é o CEO do Vasco, e é o CEO do Vasco, Carlos Amodeu, que estava comandando as negociações e etc. Então agora ali, como o Admar Lopes chegou ao Vasco da Gama, vai iniciar os trabalhos no Vasco, nessa semana agora, provavelmente. Já deve aí, né, comandar essas negociações, né, conversar com os scouts do Vasco e etc. Vamos ver o que vai vir aí nos próximos dias, ok? Mas mês que vem já inicia aí a janela de transferência, tá, pessoal? É importante saber sobre isso. Um outro ponto, né, tá aqui, ó, sobre o jogador. Vamos dar uma olhada aqui agora sobre os números do jogador. O meio-campista Sérgio Penha, do PAOK, foi oferecido e está sendo avaliado pelo Vasco. Com 29 anos, experiência na seleção peruana, Penha é um camisa 8, ideal para o estilo de jogo de Fernando Diniz. O Diniz que prioriza, né, aquele toque de bola, um jogador que tem uma cadência maior com a bola no pé, que sabe o que tá fazendo com a bola no pé, não aquele perna de pau, né, vamos dizer, aquele cara que só chuta a bola para frente, pro alto e já era. Não. O Diniz, ele gosta daquele jogador que tem a calma com a bola no pé, que sabe tocar a bola, tem uma boa visão de jogo e etc. Então tá aqui. Avaliado em cerca de 2 milhões de euros, tá? O Sérgio Penha, tá? Que é 12 milhões de reais, é 2 milhões de euros, que é, no caso, aproximadamente ali 12 milhões de reais. Ele pode se tornar uma peça importante na continuidade do Brasileirão, caso aprovado pela comissão técnica. Eu espero, de verdade, que após essa vitória contra o São Paulo, que foi uma vitória, cara, que o Vasco dominou a partida contra o São Paulo, a realidade é essa, podia ter sido ali 4, 5, o Vasco teve oportunidades, não conseguiu fazer o gol, mas jogou muito bem contra o São Paulo. Eu espero que, a partir do momento que a gente ganhou de São Paulo, a diretoria não pense que a gente não precisa de reforço. A gente precisa de reforço. A gente precisa contratar. A gente joga 3 competições: Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. 3 competições ao mesmo tempo. Então a gente precisa de elenco, querendo ou não. A gente precisa também de titular, né? O Vasco tem que contratar, querendo ou não. Claro que a partida contra o São Paulo, cara, foi uma partidaça do Vasco. Então tá aqui. É um jogador que tem passagem pelo PAOK, que tá hoje em dia, né? Ele fez 5 jogos somente lá no PAOK. Ele tem passagem pelo Malmo, na Suécia. Fez 36 jogos, 2 gols e 4 assistências. 2023, 32 jogos, 1 gol e 3 assistências. Ele tava no Malmo ali desde 2021, né? Ficou até 2024, depois se transferiu para o PAOK da Grécia. Importante saber sobre isso. É um cara que você vendo pelos números, né, pela estatística do jogador, não tem como a gente pegar muito e notar, pô, é um bagre, não é um bagre, etc. Não tem como, né? Não tem como de verdade. A gente pode até pegar aqui, ó, deixa eu pegar aqui o nome dele, né? E a gente pode colocar no SofaScore pra gente ver sobre o jogador, um mapa dele e etc. Vamos dar uma olhada aqui no Sérgio Penha, né? Aqui, ó. Na tela aqui pra você daqui agora, ó. Sérgio Penha, deixa eu tirar o zoom. Sérgio Penha, olha aí, ó, o jogador que o Vasco tá querendo. A gente pode ver o mapa dele, ele joga mais pelo meio campo mesmo. Então você vê, a estatística, ela não condiz, né? Porque ele não vai ter tantos gols, ele não vai ter tantas assistências, até porque ele é um volante, né? Ele é um camisa 8, cara que pode ajudar ofensivamente, também ajuda a marcar. Então você vê que ele comanda ali realmente o meio campo, né? Você consegue ver ali o mapa de calor do jogador no canto direito, né? O mapa de calor dele na temporada, inclusive, tá? Então, um jogador aí que tem 29 anos, chuta com o pé direito, né? Pontos fortes, ele tem desarme, alta pressão e passes longos. Pontos fracos, sem pontos fracos notáveis. Segundo o SofaScore é isso, ok? A gente vê a nota dele nos últimos jogos também, né? Cadê aqui, ó? 6.9, 7.3, 6.9, 6.6, 7, 7.3, 7.4, 8.4, enfim... Né? É o que eu falo pra vocês, tem uma certa diferença do campeonato que ele joga na Grécia e o campeonato que ele vai jogar aqui no Campeonato Brasileiro,
né? Tem muita diferença, inclusive, né? Pouca não. Mas ele pode se dar bem aqui também, né? Não é porque ele joga lá na Grécia, que lá é mais fácil que aqui ele não vai se dar bem. Não, ele pode se dar bem aqui também, a gente vai torcer para isso também. Para isso acontecer, para ele se dar bem aqui no Vasco da Gama, ok? Então, informação importante sobre esse jogador aí, Sérgio Penha. O que vocês acham aí? Conhece ou não conhece? Fala para mim aí nos comentários. O outro ponto que tem é sobre o Bruno Guimarães, né? O meio-campista da seleção brasileira, do Newcastle e etc. Titular no Newcastle também, propriamente titular da seleção brasileira. O Newcastle, após a vitória do Vasco contra o São Paulo no Morumbi, né? O Newcastle não, o Bruno Guimarães, né? Comentou na foto ali do Lucas Freitas. Não sei se eles são amigos, não sei se eles se conhecem, provavelmente, né? Pra mim não faz sentido algum o Bruno Guimarães curtir e comentar na foto ali do Lucas Freitas, ao não ser que ele segue todos os jogadores do Vasco, né? Mas é um cara que já se declarou, né, vascaíno. Ele colocou ali nos comentários, ó, Vasco, né? Então, querendo ou não, é um cara que é vascaíno. Ele já declarou aqui, ó, Bruno Guimarães revela desejo de jogar no Vasco. Sempre fui torcedor, disse o Bruno Guimarães. Então, cara, é um jogador que, aqui ó, Bruno Guimarães, jogador do Newcastle da seleção brasileira, revelou em entrevista à ESPN que torce para o Vasco e que tem vontade de jogar no Cruz Maltino para realizar o sonho de seu pai. Ele contou que passou por parte da sua infância em São Januário, uma vez que a sua família inteira é vascaína. Apesar disso, reforçou o carinho pelo Atlético Paranaense, clube em que começou a ganhar destaque. Queria realizar o sonho do meu pai também de jogar no Vasco. Minha família toda é vascaína, eu cresci em São Januário, sempre fui torcedor do Vasco, mas quem me formou foi o Atlético Paranaense, então tenho uma gratidão eterna pelo clube. Então, Bruno Guimarães aí é vascaíno, ele que tá no Brasil provavelmente, né, pra ele tá comentando, ele deve ter assistido o jogo como São Paulo, né, porque quando ele tá lá na Inglaterra, acaba que o horário é totalmente diferente, acaba que ele não consegue acompanhar. Mas como ele tá aí no Brasil, né, tá de férias, lá na Europa é de férias, agora é pré-temporada, não é nem pré-temporada, nem começou ainda, né, só os clubes que vão jogar o Super Mundial, mas o Newcastle não vai jogar, tá? Então é importante saber sobre esse ponto aí em relação ao Bruno Guimarães. Cara, porra, eu não tenho nem por que perguntar pra vocês, né? Mas eu acho que ninguém tem dúvida que o Bruno Guimarães hoje, ele é titular absoluto, faixa e tudo, no meio campo do Vasco, né? Tu imagina, Bruno Guimarães, Coutinho, Nuno, Verratti fazendo um gol, pô, seria um time ali muito maneiro. Ryan na ponta direita, pô, seria um time ali maneiro de acompanhar, né? Enfim, vai ficar pro nosso sonho por agora, né? Muito difícil, acho que quase impossível do Bruno Guimarães vir pro Vasco hoje. Mas ele tem um desejo, talvez aí futuramente, daqui uns 5, 6, 7 anos aí, ele venha vestir a camisa do Vasco e realizar o seu sonho, né? Então é isso, pessoal. Obrigado pela moral de todos nesse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal que é muito importante. Ative o sininho para você receber todas as notificações dos nossos vídeos. E também aproveita para hypar o nosso vídeo que ajuda pra caramba. Beleza? Então é isso. Saudações vascaínas. Que papai do céu abençoe todos vocês. Tamo junto. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Saudações vascaínas. E talvez aí daqui a pouco vai ter uma live pra vocês de tarde, né? Eu já tô melhor aí, tava doente e tudo mais. Fiquei um tempo sem fazer live, né? Mas a gente tá de volta aí novamente 100%. Tamo junto? Então é isso, gente. Obrigado pela moral de todos. Saudações vascaínas. Abraço a todos. Fiquem com Deus. E Vascão acima de tudo, né, cara? Abraço. Tamo junto.